O milionário afunda no rio preso no carro, mas a mendiga negra salva com um segredo. Era uma noite de tempestade como poucas. O céu parecia rasgar em 1000 pedaços e a chuva caía como se o mundo inteiro estivesse desabando. Gustavo, um empresário milionário conhecido por sua arrogância e pulso firme, dirigia seu carro luxuoso às pressas por uma estrada esquecida nos arredores da cidade. A água esporria pelo vidro em enxurradas, dificultando a visão. O motor rugia contra o temporal. Em um segundo, o carro deslizou, um tranco violento, pneus cantando e, sem aviso, despencou pelas margens, mergulhando no rio furioso. Dentro da lataria fria e claustrofóbica, Gustavo sentiu o peito apertar. O pânico se espalhou rápido. A água invadia o espaço. O oxigênio rareava. Ele lutava para abrir a porta, mas o impacto segurava tudo firme demais. O aço esmagava seus músculos, o frio cravava nos ossos. Ele tentou gritar, mas só a água, exausto, quase sem forças, a vida lhe parecia se dissolver ali mesmo, naquele último suspiro. De repente, uma sombra surgiu na água turva. Era uma jovem, magra, de roupas antigas e encharcadas. Lara, como mais tarde ele viria a saber, não titubeou. Mergulhou sem medo naquele rio congelante. Ela nadou decidido contra a correnteza, lutando para alcançar a porta do carro, que agora ameaçava afundar ainda mais. Seu corpo parecia empurrar o tempo, os dentes cerrados na água fria. Para quem só tinha a rua como casa, aquele momento carregava uma força desesperada e linda. Com um esforço incrível, ela conseguiu arrebentar a trava da porta. Arrastou Gustavo para fora, perto da margem. Ele tossiu água. O ar voltou como um golpe de vida. Lara o segurava como se fosse um pedaço frágil do próprio coração. Mas, assim que o perigo passou, ela desapareceu, sumiu no breu da chuva, tão misteriosa quanto uma lenda urbana. Ninguém viu para onde foi. Ninguém sabia quem ela verdadeiramente era. Deixou para trás só o eco da sua coragem e um segredo pesado demais. Gustavo ficou ali, tremendo, o frio ainda cortando mais que a mente. O susto se misturava com uma culpa imensa. Uma mendiga desconhecida acabara de salvar sua vida, e ele não sabia sequer onde encontrá-la. Aquela culpa era um nó no peito, um chamado urgente. Ele precisava achar Lara, precisava entender quem ela era e por que ela se atirou no rio para salvá-lo. Começou então uma investigação que derrubava todas as certezas de Gustavo. Ele descobriu que Lara vinha de uma família que deveria protegê-la, mas a abandonou cruelmente em um sistema que a exclui, que a destrói. A revelação mexeu com ele, especialmente porque sua própria família não engoliu a busca por Lara. Sua irmã, cheia de preconceito, dizia que ela era apenas um problema, um fardo. A burocracia, fria e impiedosa, queria empurrar Lara para um abrigo distante, longe de tudo o que... Mas o choque maior viria depois. Lara não era uma desconhecida qualquer. Ela era filha de um velho amigo do pai de Gustavo. Um segredo guardado entre os ossos da história da família. Essa descoberta jogava uma luz intensa sobre tudo o que havia acontecido, deixando Gustavo no meio de um fogo cruzado entre o passado e a vontade urgente de mudar o futuro. Ali, no silêncio pesado do começo dessa jornada, Gustavo se perguntava: será que ele vai conseguir romper todas as barreiras que insistem em separá-los? Até onde ele está disposto a ir para desafiar um sistema que não quer que eles fiquem juntos?
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele li. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gustavo estava ali tremendo, a cabeça cheia de perguntas. A imagem de Lara, a jovem misteriosa que o salvara, ainda dançava frente aos seus olhos. Ele sabia que precisava encontrá-la. Mas enquanto suas ideias fervilhavam, algo inesperado aconteceu. O telefone dele, que ele achava que havia ficado em casa, vibrou com uma intensidade desesperadora. Ele mergulhou a mão no bolso, tenso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você precisa saber a verdade sobre Lara. Encontre-se comigo onde tudo começou. Um nó se formou em sua garganta. O que isso significava? O coração dele disparou. Uma mistura de curiosidade e medo. Seguindo o instinto, ele anotou o endereço e dirigiu-se àquele lugar. Era um antigo armazém à beira do rio, onde muitos da cidade costumavam se reunir. Chegou ali e a chuva começava a ceder. O ambiente era desprezível. As paredes estavam cobertas por pichações e o cheiro de mofo o envolveu instantaneamente. Um lugar onde segredos podiam facilmente se esconder. Ele entrou cautelosamente e, ao fundo, viu uma silhueta. Com um impulso, se aproximou. Era um homem de chapéu e olhar enigmático. "Você é Gustavo?" disse ele. A voz era rouca, como se tivesse carregado ponderações pesadas por tempo demais. "Sim, sou eu. Você sabe onde está a Lara?" O homem apenas sorriu, um sorriso que não parecia ter boas intenções. "Antes de saber dela, você precisa saber de quem você realmente é." Um choque percorreu Gustavo. "Do que você está falando?" O homem fez um gesto brusco e revelou um papel amarelado. Era uma foto de quando Gustavo era criança, cercado por outras crianças. Entre elas estava Lara. Mas ali, tudo parecia diferente e ao mesmo tempo sombrio. Os olhos dela brilhavam de uma forma que Gustavo nunca tinha visto. Ela sempre esteve perto de você. Nunca notou? O coração de Gustavo parecia ter parado. Ele segurou a foto e seu peito se apertou. "O que você quer dizer com isso?" A revelação parecia engasgar na sua garganta. "Você está mais ligado a ela do que imagina. Ela é sua irmã, Gustavo." As palavras do homem ressoaram como um trovão. Gustavo mal conseguiu respirar. "Irmã? Como isso era possível?" Sua mente estava em um turbilhão. Revenova dentro de seu peito. Ele sempre soube que sua família guardava segredos. Mas isso era devastador! A única resposta que conseguia formular era um turbilhão de questões. Como? Por quê? O que ela passou? O nó na garganta se apertou mais. Mal percebeu que o homem tinha saído pela porta, deixando-o ali, no escuro. As memórias de sua infância começaram a se misturar num caos. Lembranças de uma garota nas sombras, uma briga que aconteceu entre seus pais. Mais uma lágrima escorreu por seu rosto, uma lágrima de raiva e confusão. Ele precisava encontrar Lara. Precisava saber a verdade sobre o que sua família havia escondido. Furioso e em choque, estava decidido a descobrir essa conexão, a entender o que havia realmente acontecido entre suas famílias. Mas logo que saiu do armazém,
Um carro parou bruscamente ao seu lado. A janela baixa. Um conhecido. Seu irmão. Gustavo, o que você está fazendo aqui? Você precisa voltar. A expressão alarmada dele fez o coração de Gustavo acelerar ainda mais. Não, eu preciso de respostas, dizia. Mas o irmão segurou seu braço, a tensão entre eles crescendo. O que estava acontecendo? O destino deles estava trançado de uma forma que ele jamais poderia imaginar. E antes que pudesse entender completamente, o carro, criando um som agudo, acelerou, e Gustavo viu um farol piscando à sua direita. Era Lara. Ela estava ali à porta do armazém, com uma expressão de pânico, olhos arregalados, seu corpo tremia. Gustavo! Não! Não vá com ele! O grito dela ecoou na noite, um aviso desesperado. O mundo inteiro parou. Aquela cena, aquele momento, estava carregada de um peso insuportável. Gustavo se dividiu entre correr até Lara ou enfrentar o que estava por trás do seu irmão. O nó na garganta se fechou outra vez, e entre os conflitos interiores e os segredos recém-revelados, ele soube que nada seria como antes. O mundo parecia ter congelado naquele momento. Gustavo estava preso entre a voz familiar do irmão, que insistia para ele voltar, e o grito angustiante de Lara pedindo para que não fosse com ele. O coração pulsava em um ritmo frenético, como se estivesse prestes a sair pela boca. Ele não sabia o que fazer. Todos os seus instintos lhe diziam para correr até Lara, mas o olhar de seu irmão, carregado de preocupação, também pesava em sua mente. Gustavo! Escuta! Não é seguro! Gritou seu irmão, mas as palavras perderam-se na tempestade. Os olhos de Lara eram como lâmpadas em uma noite escura, brilhando com terror que ele não podia ignorar. Ele sentia um fio de conexão com ela, uma urgência indescritível. E então, tudo aconteceu em um ínfimo instante. Enquanto ele hesitava, um estrondo cortou o ar. O armazém atrás dele explodiu em um flash ofuscante de luz e destroços. O chão tremeu sob seus pés, enquanto Gustavo e seu irmão foram lançados para trás, caindo na lama. A poeira e os fragmentos de madeira voaram ao seu redor, criando uma cena de caos. Ao se recuperar, Gustavo olhou para o que restava do armazém. O espaço segurava um segredo mortal. Um carro, não um qualquer, um SUV negro e imponente, atravessou a parede do armazém, e em meio ao estilhaçar de vidro e madeira, as portas se abriram. Do veículo, homens armados saltaram, suas intenções visíveis em cada movimento calculado. Gustavo sentiu o coração afundar. O que estava acontecendo? Ele deu um passo para trás, mas seus instintos não o deixaram ir. Ele precisava proteger Lara. Hilda, você não devia ter vindo! Gritou um dos homens do SUV. Hilda! O nome reverberava nos ouvidos de Gustavo, como um eco distante. Ele não reconhecia a voz, mas o clima se tornou ainda mais pesado. Era como se todos ali estivessem amarrados por linhas invisíveis de um passado obscuro. Lara, desesperada, olhou para Gustavo. Ele não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior. A revelação perfurou o ar. Um golpe que fez tudo ao seu redor perder o sentido. O irmão de Gustavo, que antes parecia determinado a proteger, agora estava em choque com as palavras de Lara. Lara, do que você está falando? A voz de Gustavo estava baixa, quase trêmula.
Mas enquanto ela tentava explicar, os homens se aproximavam, suas expressões rígidas, determinados. Não havia tempo a perder. O que você não sabe, Gustavo, é que sua família tem um passado sombrio. O que eles fizeram? Ela hesitou, sentindo o peso da verdade. Você não é só seu pai e sua mãe. Você é parte de um acordo que eles fizeram, algo que afetou minha vida diretamente. Eles têm um legado que não desaparece. Antes que ele pudesse processar as palavras, um dos homens apontou uma arma. O estalo do mecanismo se misturou ao bater do coração de Gustavo. Ele agiu instintivamente, correu na direção de Lara, enquanto seu irmão gritava para ele se abaixar. Mas já era tarde. Um disparo ecoou na noite, e o mundo virou em câmera lenta. Um grito estridente quebrou o ar, enquanto o sangue manchava a lama. A cena se transformou em um borrão caótico de dor e pânico. Lara caiu, e por um momento, tudo parou. Gustavo viu os olhos dela se fecharem lentamente, uma expressão de súplica enquanto a vida se esvaía. O tempo ficou suspenso. Não, não, Lara! Ele gritou, correndo até ela. O nó na garganta era insuportável, uma agonia que transformava seu cérebro em um vácuo confuso. Ele estava paralisado, consumido pela dor, sem saber o que fazer. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, tudo que ele acreditava ter controle se desfez em 1000 pedaços. O que mais Lara sabia? Que outros segredos estavam por vir? O irmão, o desconhecido, sua família. Gustavo sentiu que o mundo que conhecia havia desmoronado. Eu vou descobrir a verdade! Ele gritou, mesmo sem saber onde a dor o levaria agora. E ali, em meio à chuva e ao tumulto, surgiu uma nova questão. Será que a verdade que ele buscava iria também trazer consigo a condenação de tudo que amava? Gustavo estava ali, em estado de choque, com as mãos tremendo, enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Lara caíra no chão, e o barulho do disparo ecoava em sua mente como um trovão. Um medo profundo se instalou. Ele se lançou para o lado dela, suas mãos quentes e nervosas segurando o corpo dela, tentando perceber qualquer sinal de vida. O mundo ao seu redor estava distorcido. Tudo parecia fora de foco, como se a realidade estivesse se dissolvendo. Lara! Não! Por favor, não me deixe! Gritou, a voz embargada, uma mistura de desespero e dor. Ele a sacudiu suavemente. Mas os olhos dela estavam fechados, uma expressão de tristeza congelada em seu rosto. O irmão, que antes parecia um símbolo de proteção, agora se tornara uma figura distante, confusa, como se também estivesse surpreso com a calamidade que tinham enfrentado. Nesse instante de caos, enquanto Gustavo lutava para encontrar um jeito de ajudar Lara, um movimento no canto do seu olho chamou sua atenção. Um dos homens do SUV avançou em sua direção, a arma ainda em punho. Gustavo se ergueu de um salto, pronto para enfrentar o que estivesse por vir. O ar estava carregado de tensão, cheirando a medo, e ele sentia o coração palpitando no peito. "O que você fez?" gritou Gustavo, encurralando a figura do homem. E numa fração de segundo, o homem hesitou, o olhar gelado, mas a resposta que veio a seguir foi um golpe inesperado. "Não foi eu quem atirou nela." As palavras saíram entre dentes cerrados e Gustavo ficou paralisado. Ele olhou para o homem, esperando uma continuação que não parecia vir. Eu não queria que isso acontecesse. Há algo muito maior em jogo aqui." Atrás dele, seu irmão gritou: "Gustavo, se afaste! Vamos embora agora!" Mas seus pés estavam presos ao chão, cada impulso de vontade sendo esmagado pela confusão. Era como se o mundo inteiro tivesse parado, e tudo o que restava era a respiração pesada de Lara, que já parecia tão distante.
Maior do que o quê? Exigiu Gustavo, o medo se transformando em raiva. Quem é você? O que você sabe sobre ela? O homem deu um passo à frente, sem querer parecer ameaçador, mas ainda com a arma em riste. Se você realmente quer salvar Lara, precisa entender que existe uma razão para isso tudo. A sua família, eles têm um segredo que está prestes a se revelar. A voz dele era baixa, como se palavras mais altas pudessem atrair ainda mais dor e desgraça. Segredo? Que segredo? Gustavo estava exasperado, confuso e com o coração na garganta. Como assim um segredo? O que mais sua família escondia? O que mais ele não sabia? Ela não é só uma mendiga. É muito mais. Mas antes que o homem pudesse continuar, um segundo disparo ressoou, e o corpo do homem tombou, caindo na lama. Uma sombra conhecida surgiu nas trevas, um vulto que fez o coração de Gustavo gelar. Cale-se! Você não deveria falar! Era seu pai. Ele estava ali, pálido, e com os olhos cheios de desespero. Gustavo não conseguia acreditar. A figura que ele sempre admirou agora parecia uma sombra de alguém que escondia verdades horríveis. O que está acontecendo? Gustavo gritou, sua voz rasgada. Não é seguro. Você não entende o que está em jogo. A vida de todos envolve isso. A voz do pai tremia, enquanto suas palavras cortavam a tensão. Mas Gustavo não podia mais aguentar. No que você está metido? Quem é a Lara para você? Por que ela é importante? Os rostos sombrios de todos ao seu redor mostravam a gravidade do que estava acontecendo. Irmão! Gritou seu irmão, mas Gustavo estava obcecado, uma tempestade de emoções e perguntas. E então, em um movimento rápido, seu pai se virou para seu irmão. Você sabe a verdade, não sabe? Você também é parte disso. O ar frio envolveu Gustavo quando as palavras ecoaram em sua mente, abrindo uma gaveta sombria de segredos que ele nunca pensou que existiria. O que aquilo significava? Por que todos estavam guardando segredos tão perturbadores? Lara caindo? O passado do pai e do irmão. E a verdade dilacerante. Tudo pesava sobre ele como um manto. Ele sentia as cordas da realidade se apertando ao seu redor. E apenas uma pergunta ecoava dentro dele. O que mais está escondido? E quem mais vai sofrer por causa disso? Antes que pudesse tomar qualquer decisão, o som de sirene se aproximou, em um ritmo frenético. A situação estava prestes a se agravar ainda mais. E Gustavo sabia que, independentemente do que decidisse, a vida nunca seria a mesma novamente. O mundo parecia ter congelado naquele momento. A cena era surreal. Os homens armados com a tensão palpável no ar, o barulho da sirene se aproximando e Lara caída desprezada na lama. Gustavo não conseguia se mover. Estava paralisado, absorvendo cada detalhe. E então, um impulso o fez olhar para seu pai, que estava ali, o rosto marcado pelo desespero e pela culpa. Antes que pudesse processar tudo, o pai começou a falar, sua voz trêmula. Eu não queria que você soubesse, Gustavo, não desse jeito. Mas suas palavras foram interrompidas por um novo barulho, um estrondo elevado e perfeitamente timing. Um carro atravessou o lugar, parando de forma abrupta. As portas se abriram e duas figuras saíram rapidamente. Uma delas com um rosto que Gustavo conhecia bem. Era sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? A confusão o dominava. Ela parecia tão diferente, um espírito perdido à beira da tragédia. Você precisa entender, Gustavo. Há muito mais nesse jogo de poder do que você imagina.
gritou ela, enquanto seus olhos varriam a cena, buscando a verdade. Os homens armados aproveitaram a distração, avançando mais em direção a Gustavo. Ele sentiu seu coração acelerar. Não se mexam! Ele gritou, mas eles não pareceram levá-lo a sério. Os segundos pareciam se transformar em horas. E antes que pudesse se organizar, seu olhar se voltou para Lara novamente, sua mente gritando para que ela acordasse. E então a reviravolta aconteceu. De dentro do carro que havia chegado, um outro homem saiu, jovem, uma presença que emanava poder. Ele parou em pé, observando tudo com um sorriso misterioso e um olhar que parecia atravessar a alma de quem estava ali. Então, finalmente nos encontramos, Gustavo, disse ele, como se fosse um velho conhecido. Quem é você? Perguntou Gustavo, com a voz carregada de indignação. Mas o homem continuou. Você é mais importante do que imagina. Sua família fez promessas, pactos, e ela é a chave que faltava. Antes que pudesse compreender, o homem lançou um olhar rápido para Lara e sorriu. Ah, Lara, a última peça do quebra-cabeça. O estômago de Gustavo revirou. Você não pode fazer isso, ele gritou. Mas o homem apenas levantou a mão. É tarde demais para voltar, meu amigo. Então tudo aconteceu muito rápido. O homem apontou para Lara e a atmosfera mudou. Um brilho intenso surgiu ao redor dela, como se a vida tivesse voltando, mas não era um retorno comum. Era algo mais, algo que Gustavo nunca havia imaginado. Ela começou a levitar, os cabelos flutuando ao redor como se uma força poderosa a cercasse. O que você fez com ela? O medo e a fúria estavam interligados em Gustavo. Era tudo tão confuso. Ninguém ao seu redor parecia entender o que estava acontecendo. O olhar do homem estava fixo em Gustavo, e com um movimento rápido ele liberou uma energia que jogou todos para trás. Gustavo caiu, seus braços buscando apoio na lama. O que estava acontecendo? Ele olhou para sua mãe, para seu pai, para o irmão. Todos estavam em choque, mal respirando. Lara, agora flutuando, emanava uma luz dourada que iluminava a noite, como um farol de esperança e dor. Ela é herdeira de um poder perdido, algo que sua família tentou controlar por gerações, gritou o jovem. E agora, é hora de você decidir, Gustavo. Você vai ficar com sua família ou vai se unir a ela? O tempo parecia parar, enquanto as palavras dele ressoavam em sua mente. Gustavo olhou para Lara, que agora tinha os olhos fechados, mas ainda irradiava força. Havia uma conexão, algo inexplicável que o fazia querer protegê-la a qualquer custo. Mas isso também significava confrontar sua própria família, os segredos que eles escondiam. O peso da decisão começava a apertar seu peito. O que você vai fazer, Gustavo? O grito do irmão o trouxe de volta à realidade. O olhar ansioso de sua mãe pesava em seus ombros e seu pai parecia perdido em pensamentos confusos. A realidade estava prestes a se desdobrar em algo que ele nunca poderia prever. E quando o brilho ao redor de Lara começou a ofuscar tudo, Gustavo soube que sua vida estava prestes a ser transformada de uma maneira que desafiaria tudo o que ele conhecia. Ele precisava escolher. Mas, naquele instante, um estrondo profundo ecoou à distância. E com isso, uma nova onda de dúvida tomou conta de todos. Havia algo no horizonte se aproximando. O que mais está vindo? Pensou ele, enquanto o verdadeiro jogo começava a ser revelado. E ali, em meio ao tumulto, tudo parecia parar. A luz ao redor de Lara brilhava intensamente, e Gustavo não conseguia mover os olhos dela. A presença do homem misterioso, que revelara segredos sombrios, pulsava no ar. O tempo parecia dilatar.
cada segundo se arrastando como uma... Então, um rugido distante rompeu a tensão. Um helicóptero apareceu sobrevoando o armazém, suas lâminas quebrando a calma instantaneamente. Luzes ofuscantes iluminavam a cena e de dentro dele uma voz conhecida ecoou. Pare! A ordem foi dada. Era o pai de Gustavo, segurando uma arma, seu olhar beirando a loucura. Uma revelação chocante como essa não deveria ser enfrentada assim, em meio ao caos. Gustavo ficou paralisado, processando não apenas a presença do helicóptero, mas a tensão crescente que assumia o controle. "O que você está fazendo, pai?" gritou, a voz tremendo de indignação. "Como você pode estar aqui? Como pode atirar na própria filha?" Juiz se referia a Lara, que estava em um estado vulnerável e emanando uma luz quase sobrenatural. "Vá embora, Gustavo! É a única chance de salvar todos nós." A voz do pai estava carregada de desespero e urgência, mas fera de sua mente a raiva cresceu. Como ele esperava que Gustavo fugisse enquanto Lara ligava para sua vida e estava prestes a sucumbir? Gustavo não tinha mais certeza sobre nada. Seu irmão estava em choque, a mãe com a expressão pálida como um fantasma. Todos no armazém eram reféns de uma situação que não podiam controlar. O brilho em torno de Lara parecia crescer, quase como uma força viva despertada. Uma explosão ensurdecedora abalou o ambiente. Gustavo, em um movimento instintivo, se agachou, enquanto pedaços de destroços voavam para todos os lados. Ele nunca imaginou que o conflito se tornaria físico, tão brutal e visceral. E então, dos escombros, alguém gritou. Era um dos homens armados, arrastando-se pelo chão. Com um brilho nos olhos, ele segurava algo. "Você não deve ter nada a ver com isso, Lara. A verdade precisa ser revelada." E, em um movimento brusco, jogou uma pasta antiga em direção a Gustavo. O impacto fez com que a pasta se abrisse e fotos espalhassem pelo chão. As imagens eram antigas e embaçadas, mas ao olhar mais de perto, Gustavo sentiu o coração quase parar. Ele viu a foto da infância dele, cercado por sorrisos e risadas. Mas entre as crianças, Lara estava lá, bem ao seu lado, sorrindo. Mas havia algo mais. Um garoto com os mesmos olhos de Jesse, seu irmão. Uma realidade havia sido rasgada no chão. "Ela é do seu sangue e temos um trabalho a fazer." O homem gemia de dor, mas essas palavras cortaram como lâminas. Gustavo sentia a vida pulsar em sua garganta. Ele nunca tinha se dado conta, e agora tudo fazia sentido. Enquanto a luz em Lara piscava em um ritmo desesperado, o cerco de pessoas se apertava ao redor deles. O olhar de Gustavo se moveu entre suas lembranças e os rostos confusos de sua família. Uma nova revelação boxou seus pensamentos numa tormenta de emoções contraditórias. Mas antes que pudesse processar a informação, a energia ao redor de Lara explodiu. Luzes dançantes se espalharam, envolvendo as pessoas em seu raio. Todos tropeçavam enquanto a atmosfera sufocante mudava de forma. Gustavo avistou seu pai, emoldurado entre a luz celestial, que misturava dor e esperança. Um segundo disparo ecoou. O corpo do homem misterioso desabou ao chão, e enquanto todos se viravam, a luz em torno de Lara cresceu, formando uma bolha de proteção. "Não me deixe, por favor!" As palavras de Gustavo saíram como um pedido desesperado. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer e, ao entrelaçar suas mãos com Lara, todas as memórias rápidas de infância surgiram. "Por que você não contou? Você sempre esteve aqui!" Mas a luz crescia,
E Lara abriu os olhos, agora brilhantes como estrelas. Eu não sabia! Ela gritou, a voz cautelosa e potente. O tempo parou novamente e Gustavo percebeu que a situação que pensou estar no controle tomava uma nova curva sombria. O brilho ao redor cresceu ainda mais, refletindo a verdade do passado. Uma verdade tão pesada que poderia quebrar o mundo. Você precisa decidir, Gustavo. A voz de algum dos homens armados ecoou, um apelo, quase uma ordem. O que mais estava escondido? O que eles ainda não sabiam? O que estava prestes a ser revelado? O cenário estava danificado e repleto de mistérios não resolvidos. E Gustavo estava mais perdido do que nunca. Ele sentia a necessidade de apontar para a verdade. Algo dentro de si pulsava. Algo que poderia mudar tudo. O que havia mais à frente? O que mais estava à espreita? Pronto para se revelar? A realidade apenas começava a se desdobrar. E o que viria a seguir era uma incerteza que poderia arruinar tudo o que conhecia. Gustavo estava ali, em meio ao caos, o coração acelerado, enquanto o brilho ao redor de Lara pulsava como se tivesse vida própria. Um misto de expectativa e medo invadiu. Ele queria correr até ela, agarrá-la, mas algo no ar parecia lhe dizer que o momento requeria calma. Seria possível que ela fosse a chave para tudo, como o homem misterioso dissera? Uma onda de esperança surgiu no peito de Gustavo, mas logo plateou pelo medo. O que mais ele não sabia? O caos aumentava, e enquanto olhava para Lara, sentia que o tempo se arrastava. Ela estava ali, bem na sua frente, mas a conexão que sempre sentiu agora se tornava algo sobrenatural. E num instante tudo mudou. Um novo eco de sirene se aproximou. Mas não era apenas a polícia. Havia algo mais. A atmosfera carregada misturou-se à tensão crescente, enquanto o céu tempestade começava a tremer, como se o próprio universo estivesse em sintonia com a confusão em seus corações. E então, um clarão, uma luz intensa, mais forte que a de antes, envolveu Lara, e num movimento rápido, algo se manifestou. Não era apenas um aumento de poder, era uma explosão de energia que fez o chão tremer. Gustavo foi... E quando pôde se levantar novamente, tudo parecia diferente. As pessoas em volta, seu pai e seu irmão, estavam paralisadas. Mas a maior mudança era que Lara não estava mais sozinha. 3 figuras saíram das sombras, suas formas vestidas de branco, como espíritos do passado, com olhares fixos em Lara. Ela é nossa! A voz de um deles ressoou como um eco distante, um murmúrio que fez o ar ficar pesado. Gustavo piscou, em estado de choque. O que você quer dizer com isso? Quem são vocês? Ele gritou, mas a resposta não veio. As figuras pairavam em um misto de poder e tristeza. Não era apenas uma experiência. Havia um passado envolto em mistério que se desenrolava diante dele. E então, o rosto da figura mais próxima começou a se materializar mais e mais. E, para a total surpresa de Gustavo, ele reconheceu aquelas feições. Era seu avô. Alguém que pensava ter morrido anos atrás. O choque quase o fez desmaiar. Era impossível. Vovô? A palavra escapuliu. Ele não podia acreditar que aquele homem que tanto amava e que sempre falava de velhas histórias estava ali, entre sombras e luz. Como? Por que você está aqui? Eu nunca te abandonei, Gustavo.
E Lara, ela é parte de uma nova linha de sangue. Você não compreende? A voz do avô encheu o ar com um tirano ressoante. O que você e ela têm é mais forte do que qualquer coisa que você possa imaginar. Gustavo estava paralisado, repleto de dor e confusão. O que isto significa? Espertem! Ele gritou, sua voz soando como um lamento. Lara levitava, mas suas expressões agora passavam pela tortura e clareza. O brilho ao redor dela diminuía lentamente. Você precisa vir até nós, Lara. É a única maneira de... Mas antes que o avô pudesse concluir, uma explosão ainda mais forte irrompeu do céu. O barulho ecoou como um trovão, e todos lá fora sentiram a terra tremer sob seus pés. Gustavo viu seu pai gritar algo, mas as palavras se perderam no estrondo. E quando ele tentou correr até Lara, algo a atingiu. Uma força invisível que a empurrou para trás. Ela caiu novamente. E mesmo assim, a luz ao redor dela se tornava mais intensa. Gustavo! Isso é tudo parte do plano! O avô gritou, mas a expressão de desespero era mais visível agora do que nunca. Se você não agir imediatamente, todos nós estaremos condenados. As palavras cortaram Gustavo em pedacinhos, e a realidade de tudo começou a desmoronar. Lara não era apenas uma garota que ele tentou salvar. Ela era parte de algo muito mais. Um legado que seu pai e sua mãe tinham mantido em segredo. E agora, neste momento crucial, ele estava prestes a perder o único laço que realmente o mantinha unido a tudo que conhecia. Finalmente, a verdade bateu como um soco na barriga. Lara era mais do que uma sala e um abrigo qualquer. Ela era a peça indispensável em um jogo de poder que ele nunca entendeu. A luz ao redor dela começou a deslocar as sombras. E um novo ciclo de vida ameaçava se desenrolar diante de seus olhos. Quantas verdades já tinham sido escondidas? E até onde essa revel? Uma euforia misturada com medo o preencheu ao perceber que os laços que mantinha com sua família estavam prestes a serem testados. Naquela fração de segundo, ele fez uma escolha. Não por sua família, não por sua história, mas por Lara e pela possibilidade de um futuro que desafiava tudo. Então ele gritou com raiva e determinação. Eu não vou deixar você! Nós enfrentaremos isso juntos! E enquanto a luz ao redor deles quase ofuscava, uma nova pergunta surgia. Quem realmente estava por trás de toda essa manipulação? Qual era o verdadeiro plano de seu avô? E qual seria o próximo passo? Tudo isso ainda estava desenrolado no ar e, no fundo, Gustavo já sabia que a batalha estava apenas começando. Gustavo estava ali, em meio ao caos, o coração acelerado, enquanto o brilho ao redor de Lara pulsava como se tivesse vida própria. Ele queria correr até ela, agarrá-la, mas algo no ar parecia lhe dizer que o momento requeria calma. Seu avô, um ruído ensurdecedor, cortou o ar. O chão tremeu e a atmosfera ao redor de todos começou a se agitar, como se algo colossal estivesse prestes a acontecer. Lara, flutuando, se torceu em um movimento involuntário. O brilho a envolvia como uma tempestade elétrica. Gustavo, sem entender, sentiu um aperto na garganta. Lara, fique comigo, ele gritou. Mas a luz começou a se misturar com vozes que ecoavam, sussurrando palavras que ele não conseguia decifrar. E em meio à confusão,
uma nova figura apareceu entre as sombras. Uma mulher, vestida de branco, que sequer parecia estar se movendo, mas estava ali, como se tivesse surgido do próprio ar. Seus olhos carregavam um peso que parecia profundo demais. A presença dela drenou o fervor da cena, deixando tudo num silêncio aterrador. Ela olhou diretamente para Gustavo e falou com uma voz que ressoava como um eco distante. Você não sabe o que isso significa. Querem é você? O medo invadiu Gustavo, e suas mãos tremiam. E a mulher sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que minava suas esperanças. Eu sou a guardiã dos segredos que sua família mantém. E é hora de você tomar uma decisão. No instante em que as palavras dela saíram, a luz ao redor de Lara se intensificou e o caos crescia a cada segundo. Gustavo tentou entender o que estava acontecendo, mas tudo parecia um pesadelo. As vozes, a luz, Lara, era muito para processar. E então, do nada, um grito atravessou o ar, cortando a intensidade do momento. Era seu irmão, gritando por ajuda, mas o que ele estava vendo? O rosto dele estava pálido, como se ele tivesse visto um fantasma. Gustavo, se afaste dela! É uma armadilha! O pânico nas palavras dele fez o coração de Gustavo disparar. E em um movimento rápido, a mulher de branco estendeu a mão. A luz em torno de Lara brilhou, e no instante a atmosfera se tornou um turbilhão. Um estalo alto, como se algo se quebrasse em dois, fez todos se agacharem. E então, o mundo de Gustavo virou de cabeça para baixo. Ele viu sua mãe desmoronar, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto sua voz tremia. Gustavo, não confie nela! O caos se alastrava, a luz contra a escuridão, proteção contra a traição. Lara estava em perigo, e todo o amor e a força que havia em seu coração dizia que precisava protegê-la. Mas os olhos de seu irmão e sua mãe estavam fixos na mulher de branco com uma expressão de terror. E então, como se o próprio chão sob seus pés se abrisse, a verdade cruel despontou. A mulher falou novamente, mais insistente. Você é a chave, Gustavo. A chave para um legado obscuro que sua família criou para controlar o mundo espiritual. Lara não é apenas uma sobrevivente. Ela é o que você pode chamar de uma chave. Um pedaço perdido de uma linhagem que deveria estar em segurança. Cada palavra dela batia com força, como se o ar estivesse sendo arrancado do peito de Gustavo. Ele olhou para Lara, seus olhos brilhantes, mas carregados de uma sabedoria que parecia antiga. O que você quer dizer? Que nós temos um passado que não conhecemos? A revelação o atingiu como um golpe, mas a mulher não havia terminado. Sim, e você precisa decidir agora. Fazer parte desse legado ou romper com ele. E então, uma lembrança despertou em sua mente. Uma noite de tempestade, um carro, uma irmã desaparecida. Tudo fazia sentido agora. O que mais sua família havia escondido? Ao perceber a gravidade da escolha que estava diante dele, Gustavo sentiu algo mudar. Era um peso que ele não sabia que carregava. Ele olhou para Lara, o universo inteiro parecia se concentrar ali, naquele olhar. Mas antes que pudesse se mover, seu pai deu um passo à frente. A expressão severa. Você não pode confiar nas palavras dela, filho. Esse jogo é mais perigoso do que você imagina.
Confuso e enlouquecido, Gustavo se virou para o avô. Sabia? Você conhecia? Por que nunca me contou? Ele estava danificado, quebrado. E quando tudo parecia estar prestes a colapsar, uma nova onda de energia emanou de Lara. Uma luz tão intensa que as paredes do armazém começaram a tremer. No momento em que Gustavo quase se perdeu, algo inimaginável aconteceu. O chão se partiu e uma luz se espalhou, revelando um caminho para dimensões desconhecidas. O pânico se instalou no ar e a mulher de branco olhou profundamente nos olhos de Gustavo. Agora, você deve decidir: aceitar e abraçar seu destino ou deixar tudo que ama ser consumido. Gustavo se viu entre uma escolha devastadora: permanecer fiel à sua família e suas mentiras ou escolher um caminho totalmente novo ao lado de Lara. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Se ele tomasse a decisão errada, que mundo ficaria para trás? A luz ao redor se intensificou e uma onda de energia envolveu a todos enquanto ele tentava entender o peso da escolha diante dele. O que aconteceria se ele falhasse? Uma nova reviravolta surgia e Gustavo soube que tudo estava prestes a mudar para sempre. Gustavo estava ali, em meio ao caos, o coração acelerado, enquanto o brilho ao redor de Lara pulsava como se tivesse vida própria. Ele queria correr até ela, agarrá-la, mas algo no ar parecia lhe dizer que o momento requeria calma. Seu avô, aquele que ele achava ter falecido há muito tempo, estava ali, tão real, tão próximo, mas antes que pudesse processar a cena, a intensidade da luz em volta de Lara aumentou. E então, de repente, tudo ficou mais intenso. Um ruído ensurdecedor cortou o ar. O chão tremeu e a atmosfera ao redor de todos começou a se agitar como se algo colossal estivesse prestes a acontecer. Lara, flutuando, se torceu em um movimento involuntário. O brilho a envolvia como uma tempestade elétrica. Gustavo, sem entender, sentiu um aperto na garganta. "Lara, fique comigo!" Ele gritou, mas a luz começou a se misturar com vozes que ecoavam, sussurrando palavras que ele não conseguia decifrar. E em meio à confusão, uma nova figura apareceu entre as sombras. Uma mulher, vestida de branco, que sequer parecia estar se movendo, mas estava ali, como se tivesse surgido do próprio ar. Seus olhos carregavam um peso que parecia profundo demais. A presença dela drenou o fervor da cena, deixando tudo num silêncio aterrador. Ela olhou diretamente para Gustavo e falou com uma voz que ressoava como um eco distante. "Você não sabe o que isso significa. Quem é você?" O medo invadiu Gustavo e suas mãos tremiam. A mulher sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que minava suas esperanças. "Eu sou a guardiã dos segredos que sua família mantém, e é hora de você tomar uma decisão." No instante em que as palavras dela saíram, a luz em torno de Lara se intensificou e o caos crescia a cada segundo. Gustavo tentou entender o que estava acontecendo, mas tudo parecia um pesadelo. As vozes, a luz, Lara. Era muito para processar. E então, do nada, um grito atravessou o ar, cortando a intensidade do momento. Era seu irmão gritando por ajuda. Mas o que ele estava vendo? O rosto dele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Gustavo, se afaste dela! É uma armadilha!" O pânico nas palavras dele fez o coração de Gustavo disparar. E em um movimento rápido, a mulher de branco estendeu a mão. A luz em torno de Lara brilhou e, num instante, a atmosfera se tornou um turbilhão. Um estalo alto, como se algo se quebrasse em dois, fez todos se agacharem.
E então o mundo de Gustavo virou de cabeça para baixo. Ele viu sua mãe desmoronar, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto sua voz tremia. Gustavo, não confie nela! O caos se alastrava. A luz contra a escuridão, proteção contra a traição. Lara estava em perigo e todo o amor e a força que havia em seu coração dizia que precisava protegê-la. Mas os olhos de seu irmão e sua mãe estavam fixos na mulher de branco com uma expressão de terror. E então, como se o próprio chão sob seus pés se abrisse, a verdade cruel despontou. A mulher falou novamente, mais insistente. Você é a chave, Gustavo. A chave para um legado obscuro que sua família criou para controlar o mundo espiritual. Lara não é apenas uma sobrevivente. Ela é o que você pode chamar de uma chave. Um pedaço perdido de uma linhagem que deveria estar em segurança. Cada palavra dela batia com força, como se o ar estivesse sendo arrancado do peito de Gustavo. Ele olhou para Lara, seus olhos brilhantes, mas carregados de O que você quer dizer? Que nós temos um passado que não conhecemos? A revelação o atingiu como um golpe, mas a mulher não havia terminado. Sim, e você precisa decidir agora. Fazer parte desse legado ou romper com ele. E então, uma lembrança despertou em sua mente. Uma noite de tempestade, um carro, uma irmã desaparecida. Tudo fazia sentido agora. O que mais sua família havia escondido? Ao perceber a gravidade da escolha que estava diante dele, Gustavo sentiu algo mudar. Era um peso que ele não sabia que carregava. Ele olhou para Lara. O universo inteiro parecia se concentrar ali, naquele olhar. Mas antes que pudesse se mover, seu pai deu um passo à frente, a expressão severa. Você não pode confiar nas palavras dela, filho. Esse jogo é mais perigoso do que você imagina. Confuso e enlouquecido, Gustavo se virou para o avô. Você sabia? Você conhecia? Por que nunca me contou? Ele estava danificado, quebrado. E quando tudo parecia estar prestes a colapsar, uma nova onda de energia emanou de Lara. Uma luz tão intensa que as paredes do armazém começaram a tremer. No momento em que Gustavo quase se perdeu, algo inimaginável aconteceu. O chão se partiu e uma luz se espalhou, revelando um caminho para dimensões desconhecidas. O pânico se instalou no ar e a mulher de branco olhou profundamente nos olhos de Gustavo. Agora você deve decidir: aceitar e abraçar seu destino ou deixar tudo o que ama ser consumido. De repente, a figura de Lara começou a distorcer. A luz ao seu redor fez seu corpo parecer transparente. Você não pode me deixar! Luta por mim! Gritou Gustavo, sua voz ecoando na escuridão. E ali, em um instante, a verdade veio como um tsunami. Lara não era apenas uma chave. Ela era a manifestadora de um poder ancestral que, se mal utilizado, poderia destruir tudo. A mulher de branco sorriu novamente. E essa vez havia uma malícia no olhar dela. Você finalmente percebeu, não é? A escolha nunca esteve em suas mãos. Tudo foi planejado. Lara não é a chave. Ela é o selo que mantém tudo sob controle. As palavras saíram como facas, partindo o coração de Gustavo. Ele se virou somente para ver o rosto de Lara se desvanecendo, seus traços se torcendo em desencontros de um mundo que ameaçava colapsar. Aquela verdade chocante era um golpe, trazendo um novo entendimento do que estava por vir. O choque invadiu seu corpo, levando-o à beira da desolação. Ele olhou novamente para a mulher,
que havia se transformado em algo mais sombrio, sua forma agora se distorcendo em sombras profundas e ameaçadoras. E como se fosse um eco, as palavras de seu irmão ressoaram. Gustavo não confie nela. Em seu peito, Gustavo sentiu a dor, a traição. O que isso significava para ele, para Lara? Uma onda de perguntas esmagou sua mente. O que mais estava escondido? A batalha tinha apenas começado, e Gustavo sabia que o caminho adiante era sombrio e incerto. Estava a poucos passos de distância, e a verdade do que realmente era Lara poderia levá-lo a um abismo que ele nunca imaginou. A luz ao redor de Lara parecia querer devorá-la. Gustavo sentia um nó na garganta, um aperto no peito tão forte que o deixava sem ar. Ele não sabia o que fazer. Ouvia as palavras da mulher de branco ecoando em sua mente. Complicado e esmagador. Os olhos de seu irmão, sua mãe e seu pai estavam fixos na cena, cheios de medo e desespero, cada um preso em seu próprio pânico. E no meio daquela tensão, Lara flutuava, seu corpo cercado por uma luz que crescia em intensidade. Gustavo! A voz de Lara cortou o caos. Confie em mim, estou aqui! Ela estendeu a mão e ele viu a verdade em seus olhos, brilhando através daquela escuridão. Ele entendeu que o que estava em jogo era muito mais do que apenas suas vidas. Era sobre o legado que suas famílias tinham construído e destruído ao longo dos anos. Eu confio em você, ele gritou, empurrando-se para a frente. Mas a mulher de branco sorria, como se soubesse que havia conquistado um trono no medo que se alastrava entre eles. Confiança é uma fraqueza, garoto. A escolha é sua, mas você deve estar preparado para as consequências. E assim, Gustavo sentiu que não havia mais tempo. Ele precisava decidir. Se voltasse para sua velha vida, teria que abrir mão de Lara e seu poder. Mas se escolhesse o caminho de luta ao lado dela, não havia como saber para onde isso os levaria. Um novo brilho começou a surgir em seu coração, e com isso a resposta se tornou clara. Eu escolho Lara! Ele gritou, a voz firme. Escolho lutar por nós! As palavras ecoaram na noite, e quando o fez, uma onda de energia percorreu o ar. A luz em torno de Lara ofuscou tudo, e ele sentiu sua mão se agarrar à dela como se estivesse se segurando em um barco em meio à tempestade. No momento em que suas mãos se tocaram, a mulher de branco soltou um grito ao braço seu. Como vidro quebrando. Você não sabe o que está fazendo, ela gritou, mas era tarde demais. A luz em volta de Lara o cercou, e com um estrondo, tudo se desfez em chamas. Gustavo simplesmente não podia acreditar em seus olhos. Assim que o brilho dissipou, eles se encontraram em um espaço vasto e nebuloso, como uma nova dimensão. Lara estava ali. Seu rosto iluminado por uma serenidade que fazia seu coração saltar. Você fez a escolha certa. Nós somos mais fortes juntos. Mas ao olharem ao redor, perceberam que estavam sozinhos em um universo sem limites. O que fazemos agora? Gustavo perguntou, o medo até então reprimido ressurgindo. Nós enfrentaremos o que virá. Não estamos mais sozinhos. Vamos descobrir as verdades juntas, respondeu Lara com confiança inabalável. Enquanto caminhavam juntos em direção ao desconhecido, a realidade de seu amor e luta estava agora conectada a um futuro que nem podiam imaginar. No fundo, Gustavo sentiu um novo sentido de esperança. Eles podiam enfrentar qualquer coisa.
tudo estava apenas começando. As flashes de luz começaram a se intensificar, e antes que tudo se tornasse uma bruma densa, uma eco de risos infantis soou. Era como se o universo estivesse apenas preparando o palco para outra fase dessa história, algo que poderia mudar tudo mais uma vez. Enquanto isso, em uma realidade distante, a mulher de branco observava, seu olhar baseado em sombras e promessas. A batalha estava longe de terminar, e a pergunta finalmente se formou em sua mente. O que mais poderia acontecer agora? Agora, ouviu uma voz em sua cabeça. Uma mensagem clara: você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.